Então, galerinha, continuando o vídeo, né? Deu uma travada aí que acontece. Confidência Mineira. Como nós já vimos em Confidência Mineira, ocorreu no mesmo ano da Revolução Francesa, né? Foi um movimento de elite que teve extrema influência na independência dos Estados Unidos. O federalismo nos Estados Unidos e tal, o elitismo, né? Não aboliu a escravidão, né? A Confidência Mineira ficou em cima do muro se abolia a escravidão ou não, porque muitos inconfidentes eram proprietários de escravos, somente Tiradentes era pobre, por isso que ele foi enforcado, foi o único. Né? Então tem todas essas contradições aí, porque também seguia a ideia do iluminismo, né? Igualdade e tal, porém isso não aconteceu. Lembra então, independência dos Estados Unidos, Inconfidência Mineira. Então essa relação vocês têm que saber fazer. E aí nós tivemos também a Conjuração Baiana, que ocorreu em 1798, teve influência total da Revolução Francesa, que aconteceu em 1789, 9 anos antes, principalmente a segunda fase da Revolução, que aboliu a escravidão, tudo mais. A ideia da Conjuração Baiana também é igualdade, é abolir a escravidão. Né? Vai ter uma influência no Haiti também, uma revolta de negros que vai ter no Haiti. Então tá tudo nessa linha. E a Revolução Pernambucana eu vou falar dela um pouquinho depois. Tá, então vamos tentar entender, olha pra cá, vamos tentar entender isso aqui. Por serem movimentos que iriam emancipar do restante do país, ficam evidente que não foram nenhum desses movimentos responsáveis pela independência do Brasil. Ou seja, a independência do Brasil não foi esses movimentos que causaram a independência do Brasil. Eles queriam se separar do Brasil. Como criar um Brasil unido se os países queriam se separar? Então, o que gerou? Pergunta-se aqui, ó, o que gerou a nossa independência em 1822? E aí nós vamos trabalhar aqui. A resposta está na relação com a independência dos Estados Unidos e com a Revolução Francesa. Por isso que a gente estudou a relação desses eventos o tempo todo. Vamos tentar entender? Presta atenção. Então vamos lá. Não foi à toa que pedi aos estudantes que estudassem as revoluções. Primeiro vamos falar da Inconfidência Mineira. Movimento elitista, contrário à cobrança de impostos, pautado nos ideais republicanos federalistas dos Estados Unidos. Tiradentes foi o único enforcado, como a gente viu. Tá. Conjuração Baiana, popular, influência da segunda fase da Revolução Francesa, período do terror, também vai ser fracassada, né? E aqui, ó, tendo inúmeros presos e a volta dos girondinos ao poder. Então, na Revolução Francesa, quando acaba o período do terror, né, que vai influenciar a Conjuração Baiana e tudo mais, os girondinos voltam ao poder. E aí gera aquela confusão que nós já vimos, e no final das contas, quem entra no poder? Napoleão. E aí Napoleão Bonaparte dá o golpe do 18 para o Mário e entra no poder. Nesse período, né, temos aqui, ó, é que temos uma estreita relação com a independência do Brasil. Por quê? Quando Napoleão entra no poder, ele vai estruturar a França tal, e vai enriquecer, vai expandir a França. Então, em 1806, ele cria o bloqueio continental. Qualquer país que comercializasse com a Inglaterra, ele iria invadir. Tá certo? Porque a Inglaterra era o único país que fazia frente à França nesse período. E aí, vários países descumpriram esse bloqueio. Um deles foi Portugal. O que vai acontecer? Napoleão vai invadir Portugal, vai invadir a Espanha também, vai invadir a Rússia. Com a invasão, possível invasão em Portugal, o que acontece? Dom João VI, ele racha fora. Então, em 1808, tá aqui, ó, em 1808, a corte portuguesa foge para o Brasil. E é esse o motivo da nossa independência. Quem vai fazer a nossa independência é Dom João VI. Quando ele vem para cá, ele já cria o Brasil como se fosse Portugal. Então ele vai administrar aqui não como uma colônia, ele vai administrar aqui, ele vai ser muito bem recebido no Rio de Janeiro, que é a capital do Brasil era o Rio, e ele vai ser muito bem tratado. Então o que vai acontecer? Primeiro, em 1808, abertura dos portos das Nações Amigas. Então ele já chega e já rompe com o pacto colonial. Tá? Então, segundo, acordos comerciais com a Inglaterra. Terceiro e mais importante, em 1815, elevação do Brasil à categoria de Reino Unido e Algarves. Ou seja, além de não ser mais colônia, passa a ser um Reino Unido no mesmo patamar que Portugal. Então, em 1815, o Brasil, administrado por Dom João VI, ele está no mesmo patamar que Portugal. Isso vai gerar uma revolta muito grande dos portugueses. Eles vão ficar enciumados e vão querer que Dom João VI volte. Principalmente nesse ano de 1815, que é o ano que Napoleão vai tomar uma traulitada. Aonde? Na Rússia, Batalha de Waterloo. Napoleão perde e aí os portugueses exigem a volta de Dom João VI. Ocorre isso na chamada Revolução do Porto, em 1820.
O que vai ser a Revolução do Porto? Vai ser a volta de Dom João VI para Portugal. E aí ele deixa o seu filho, Dom Pedro I, como príncipe regente. Então Dom Pedro I ele vai ficar no Brasil, vou até colocar em negrito aqui, ó, ele fica no Brasil como príncipe regente. E aí em 1821 é chamado Dia do Fico. Se é para o bem de todos, felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. E aí nesse contexto, por pressão das elites brasileiras e tudo mais, os portugueses querem recolonizar o Brasil. E aí as elites, não, nós já conquistamos, nós já somos reino, nós já somos, comercializamos com a Inglaterra, nós não vamos aceitar ser recolonizados. Então ocorre uma pressão que gera a independência. Então até a independência. Então eu vou até colocar aqui, ó, por pressão das cortes portuguesas pela recolonização ocorre a independência do Brasil em 1822. Tá, então finalizando. O que significou a nossa independência? Qual vai ser o significado? Uma bosta. O que é uma bosta? Algo que não muda. O Brasil vai continuar a mesma bosta. O que eu chamo de bosta? A estrutura socioeconômica não muda. Isso cai em prova direta. Né? Após a independência houve grandes modificações na estrutura socioeconômica do país. Está errado. Não mudou. Continua latifúndio, continua escravidão, continua propriedade de terra nas mãos de poucos. Então não mudou nada. Qual foi a grande mudança? Deixamos de ser dependentes politicamente de Portugal, somos independentes, porém passamos a ser dependentes economicamente da Inglaterra. Certo? Tranquilo então, pessoal?